Sejam bem-vindos. Na topologia deste vídeo, nós vamos ter um Windows Server como central da nossa rede. Esse Windows Server possui uma interface de rede conectada ao WAN, onde ele recebe IP automaticamente por DHCP, e uma interface local, o qual ele está conectado na sua rede 192.168.0.0. Nesta aula, nós vamos ver um pouco sobre diretivas de grupo. Então, aqui em Ferramentas, nós temos gerenciamento de política de grupo. Política de grupo nada mais é do que as permissões que nós vamos definir para cada grupo de usuários, né? Então, com isso a gente pode definir papel de parede, nível de complexidade de senha, a gente pode definir softwares que serão instalados na inicialização, a gente pode definir aplicativos que eles não vão poder executar na sua área de trabalho, a gente pode definir que itens vão ter na área de trabalho de cada usuário, impressoras que vão ser mapeadas padrão, pastas padrões que vão ser mapeadas para cada usuário. Então tudo isso pode ser definido através do gerenciamento de política de grupo. Tá? Lá dentro dá para definir também se eu quero desabilitar as portas USB, se eu quero desabilitar CD-ROM, se eu quero proibir o uso do Media Player. Então, posso proibir a execução de arquivos .mp3, de arquivos .jpg. Então, eu posso fazer o que eu quiser, na verdade, né? Eu tenho uma gama de opções imensa dentro do gerenciamento de política de grupo. Vamos dar uma ideia de como isso funciona. Então, entrando aqui no item gerenciamento e política de grupo, vai abrir para mim uma janela. Dentro dessa janela aparece a minha floresta, né, que é empresa.local. Então aqui dentro eu vou ter o meu domínio é empresa.local, e dentro dela aparecem as minhas principais UOs, né? Então, por padrão, eu tenho aqui uma política default, né? Então, você selecionou um vínculo, né, da GPO, política de grupo. Então, ok, eu quero olhar o que ela tem configurado, e por padrão ela vem com a empresa local, né? Então, quais usuários que vão executar essa política de grupo default aí, padrão? Então, os usuários autenticados. Né? Então, todos os usuários do meu sistema vão utilizar essa política aqui como padrão. Tá, mas o que ela define? O que ela traz para mim? Sempre que eu quero ver o que uma política define, eu tenho aqui em cima opções. Né? Então, chegando em opções aqui, ela gera um relatório. O meu Windows Server sempre mostra que o conteúdo eu tenho que liberar. Então, eu vou adicionar já aqui ao item do Internet Explorer. Vou adicionar o meu MMC ali, fechar. E aqui ele me mostra então o que a minha política default tem, né? Então, a princípio, ela tem minha política de senha definida, né? Então ali tem vários ocultar, eu vou mostrar todos. Então, minha política de senha, dizendo que a minha senha tem requisitos de complexidade, que ela tem um comprimento mínimo de 7 caracteres, que tem um histórico de 24 senhas, ou seja, o usuário não vai poder repetir nenhuma das últimas 24 senhas que ele tentar criar. O tempo de vida máximo da senha são 42 dias, ou seja, ele vai ter que atualizar a sua senha a cada 42 dias, e ele vai ter que ficar no mínimo um dia com cada senha. Né? Então eu tenho aqui política de conta, de quando em quantas tentativas inválidas ele vai bloquear a conta. Aí Kerberos é o sistema de autenticação, e aí vai. Né? Políticas de acesso à rede, que está desativada, e algumas coisas a mais que normalmente não se mexe tanto. Né? Então ali há certificados do Windows. Mas o que a gente mais aqui, o que mais nos preocupa nessa política default aí é, na verdade, então, essa parte aqui das senhas do usuário, né? Que é a política de senha, que às vezes eu quero alterar isso. Né? Eu quero que o usuário possa ter uma senha mais curta, eu quero que todos os usuários tenham senha mais comprida, eu quero que ele não precise memorizar 24 senhas. A cada 3 senhas o cara pode começar de novo a repetir as senhas usadas anteriormente. Ou eu não quero, que é a principal, né? Eu não quero que o cara tenha que trocar a senha a cada 42 dias. Eu quero que ele troque a cada 6 meses, eu quero que ele troque uma vez por ano. Né? Então, tudo isso eu posso alterar aqui. Então, essa política default aqui é a política que já vem em padrão, né? É a política que vai ser a maior. Né? Então, normalmente, não se mexe muito nela. Tá? Normalmente, a gente deixa ela estática. Só essa política de senha a gente tem que alterar nela. Tá? Então eu vou entrar aqui na minha política padrão, vou clicar nela de novo aqui. Aqui em escopo, né? Na aba escopo eu tenho ela e tenho quais usuários que vão executar ela. Né? Então, com o botão direito em cima dela, editar,
eu posso editar essa política default. Na minha política default, então aqui em preferências, configurações do Windows, políticas, configurações do Windows, configurações de segurança. Deixa eu aumentar aqui. Então, políticas, configurações do Windows, configurações de segurança, políticas de conta. Eu tenho políticas de senha. E aqui em políticas de senha eu vou ter aqueles caracteres ali, aqueles itens que foram mexidos. Então, ó, a senha deve satisfazer requisitos de complexidade. Isso significa que ela tem que ter letras, números, caracteres especiais. Então, aplicar histórico de senhas, 24 senhas memorizadas. Eu posso diminuir isso, tipo, 10 senhas memorizadas. Aí o cara pode começar a repetir de novo. Algo do tipo, armazenar senhas usando criptografia reversível. Esse por padrão vem desabilitado. O que é isso? É eu poder ver a senha do usuário. Por padrão não é interessante o administrador poder visualizar senhas de usuários. Não é muito seguro isso. Então, comprimento mínimo da senha, 7 caracteres. Aqui eu posso dizer, cada usuário ele pode ter uma senha então, de 5 caracteres, para ser um pouco mais fácil de ele memorizar, de ele lembrar. Ou posso dizer, não, tem que ter 10 caracteres, então eu quero uma senha bem segura, bem restrita. Eu vou manter o padrão aqui 7. Tempo de vida máximo da senha, ou seja, de quando em quanto tempo ele vai ter que atualizar a senha dele, obrigatoriamente. Por padrão ele vem 42 dias, eu poderia aumentar algo do tipo 365 dias, uma vez por ano ele vai ter que alterar a senha dele. Isso aí seria já interessante, ou a cada 6 meses, dependendo. Mas eu vou deixar ali uma vez por ano. E o tempo mínimo da senha dele, esse aqui eu não gosto de deixar marcado, eu gosto de desmarcar. Por quê? Ficando não definido aqui, significa que o usuário ele trocou a senha. Não gostou da senha, ele pode na hora ir lá e trocar de novo. Então ele pode fazer alguns testes ali de senha, lembrando que ele não vai poder repetir as últimas 10. Então ele vai aí ver o que ele vai conseguir fazer. O tempo de vida máximo que foi desabilitado. Eu vou marcar aqui o 365. O tempo de vida mínimo aí da senha ficou de 30 dias. Eu vou mudar aí então para 1 dia mesmo. Aqui eu falei dos 7 caracteres. E aí o tempo de vida máximo da senha é o tempo em que ele vai poder ficar com a senha sem ter que renovar ela. Ou seja, que eu estou definindo que a cada 42 dias ele é obrigado a alterar a senha. Eu não quero 42 dias. Eu vou colocar 1 ano. 365 dias. Aí ele vai ter que alterar a senha. Então, uma vez por ano, todo mundo da empresa vai ter que alterar a senha. Ok. E o tempo mínimo da senha é o tempo assim, ele alterou a senha, ele vai ter que ficar no mínimo 1 dia com aquela senha nova. Eu vou colocar 0 aqui, porque o cara pode, quem sabe, botar uma senha, não gostou, já na hora altera de novo. Então já vou deixar essa senha para ele poder alterar a hora que ele quiser. Ok. Então ele vai ser obrigado a alterar de ano em ano. E ele pode alterar várias vezes no mesmo dia, só que ele vai ter que escolher sempre uma senha diferente das últimas 10. Então isso aí é uma restrição. Então essa é a alteração que eu quero fazer aqui na política default. Então concluir ela aqui. Posso fechar, vou fechar aqui, está alterada, então a default está alterada. Mas eu quero criar, por exemplo, para os meus usuários da empresa, meus usuários de atendimento, diretores e gerentes, que fazem parte do meu domínio, eu quero criar um papel de parede padrão para todos eles. Então eu posso, por exemplo, entrar aqui na empresa, botão direito, criar uma GPO, criar umas regras. Vou criar um nome da minha GPO. Essa GPO eu vou chamar de papel de parede. Ok. Criei a minha GPO ali dentro da minha unidade organizacional. Selecionando ela, ele vai me dizer ali que eu selecionei um vínculo novamente. Vou dar ok. Empresa, usuários autenticados. Não, eu não quero essa GPO para todos os usuários. Então eu vou remover dali e vou dizer que essa minha GPO, a linha adicionar, vai funcionar apenas para os diretores, para os gerentes e para o atendimento.
atendimento. Né? Então, vou verificar os nomes. Então, um por vez. Diretores. Gerentes. E atendimento. O grupo atendimento, né? Todos do atendimento. Então, minha empresa ali, minha GPO, papel de parede, vai ser válida apenas para atendimento, diretores e gerentes. Né? Então, entrando nela ali, botão direito editar, eu vou ter a parte de configuração da área de trabalho. Né? Então, ela ficaria lá na configuração do usuário, políticas, modelos administrativos, área de trabalho, Active Desktop, e aí lá dentro eu vou ter várias opções de alterações aí da minha área de trabalho. Por exemplo, desativar o Active Desktop, ficar mais simples, proibir alterações, não vai poder excluir, adicionar coisas na área de trabalho, o papel de parede, que é o que eu vou mexer agora, proibir a edição de itens, então não alterar nada, proibir o fechamento de itens, mas a gente quer agora o papel de parede da área de trabalho. Então aqui em papel de parede da área de trabalho, cliquei 2 vezes nele, eu vou habilitar ele, e aí automaticamente eu vou ter que dizer qual é o caminho de rede onde está o arquivo de fundo nas áreas de trabalho. Né? Então, qual é o papel de parede e onde ele está na rede. Então, eu previamente coloquei aqui no meu Windows Server, na pasta de rede, né? Então acessei ele por rede, // IP do meu servidor. Eu tenho uma pasta chamada compartilhamento. Dentro dessa pasta eu tenho uma pastinha chamada papel de parede. E dentro dela eu tenho um arquivo com o papel de parede que eu quero para todas as máquinas da minha rede. Abrindo aqui só para mostrar para vocês, eu só escrevi num fundo branco empresa.local, que é o nome do meu domínio. Tá? Ali o nome do meu papel de parede. Então eu vou pegar esse caminho de rede todo, vou copiar, né? Ctrl C, vou colar lá, / o nome do meu arquivo. Né? Então eu tenho que colocar o caminho completo para mim acessar o meu arquivo pela rede. Ctrl C, vou colocar lá todo o caminho, né? Vou colocar lá no final. O ideal, pessoal, é eu pegar esse caminho todo aqui que eu colei aqui, vou copiar de novo Ctrl C e vou colocar lá na busca do Windows. Tá? Vou colocar lá na busca dele e vou dar Enter. Ó, coloquei exatamente o caminho que eu coloquei lá no papel de parede, vou dar Enter e ele tem que abrir. Tá? Isso aí significa que eu não digitei nada errado nesse caminho todo. Certo? Eu vou botar aqui centralizar, para ele ficar um papel de parede centralizado. Ok. E aí o meu papel de parede já está habilitado e já vai estar válido para todos esses usuários quando fizerem login. Certo? Então eu tenho vários outros itens aqui, por exemplo, painel de controle. Então eu posso ocultar os itens do painel de controle, eu posso proibir acesso ao painel de controle. Então eu tenho todas as configurações do Windows aqui para mexer. Tá? Em rede eu posso definir o que se pode e o que não se pode fazer na rede, se eu quero proibir a edição, se eu quero permitir. Então, tudo que a gente tem de configurações do Windows eu vou ter aqui para restringir ou para liberar. Certo? Então, defini o papel de parede aqui do meu usuário. Né? Vou fechar ali, vou fechar aqui a pasta compartilhada. E aí agora nesse papel de parede, para esses 3 grupos aqui que eu defini, eu posso vir em opções. E aí eu vou ter ali, ó, configurações do usuário habilitada. Se eu mostrar, ele vai dizer que eu tenho apenas o papel de parede definido ali para o meu usuário. Certo? Então sempre que eu tiver uma GPO aqui, eu posso clicar nela. Em opções eu vou ter a lista de tudo o que ela altera, tudo o que ela mexe. Tá? Então essa é a forma de trabalhar com permissões de grupo. Né? Então o meu gerenciamento de política de grupo me permite fazer tudo isso. Muito obrigado.